Olá, meninas! Espero que todas estejam bem, todo mundo esteja bem, né? Olha eu aqui para mais uma dica. Gente, tô apaixonada nessa faixinha para bebê. Ah, eu achei um encanto. Essa fitinha com essas bordinhas douradas. Eu já tinha feito laço nessa fita com a borda dourada, só que era laço maior, né? Com ela com a número 5 eu não tinha achado aqui ainda, mas aí eu achei. Eu nem achei muita cor, só achei a rosa aqui na minha cidade, mas eu vou ver se consigo comprar pela internet, porque eu fiquei encantada por esse modelinho aqui. Então, meninos, eu vim trazer essa dica pra vocês. Eu sei que tem muita gente que já deve saber fazer essa flor, o pessoal fala que florzinha, né, mas parece um pomponzinho. Mas para aquelas que ainda não sabem, tá? E também serve como inspiração, né? Às vezes a gente faz laço, a gente sabe fazer, mas às vezes a gente fica sem um pouco de inspiração do que a gente pode fazer, né? Então, assim, eu vim trazer, né? Tá vendo? Eu fiz essa tiarinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás, ó, o acabamento fica direitinho. Tá vendo? Eu usei um feltro, que eu usei uma fitinha pra segurar melhor esse lacinho, né? Então, assim, são dicas que às vezes a gente precisa, que às vezes a gente não sabe, né? Eu gosto muito de artesanato, mas eu sempre tô pegando dicas em outros canais, né, com outras laceiras. Então, vamos lá. Para fazer, eu até deixei 2 pomponzinhos prontos aqui, que eu vou fazer 2 modelinhos diferentes, né? Então, eu deixei esses 2 prontos aqui. Para fazer o pompom, a gente vai fazer o pompom, tá? E esse lacinho também que eu não fiz no gabarito, tá? Vou mostrar para vocês como que eu faço ele. Então, para fazer o pompom, a gente vai precisar de 2 pedaços. Um com 60, deixa eu ver, 65, com 65 centímetros. Um pedaço com 65 centímetros para ele ficar dessa forma, tá? E o outro com 35 centímetros. Eu vou deixar na descrição também, tá bom? As medidas. E depois eu falo do lacinho. Tá, então a gente vai fazer o pompom primeiro. O pompom é muito simples, todas aí já devem imaginar como que dá esse efeito de pompom, né? Esse aqui, por ser maior, ele vai ficar dessa forma. E esse aqui que eu vou estar fazendo com vocês é o mesmo processo que vocês vão fazer. Só que na hora da gente encaixar aqui, que ele vai dar a gente vai dar uma fechadinha nele, tá? Mas é o mesmo processo. Então, ó, eu começo a costurar aqui, ó, por cima, tá? Aí vocês vão fazendo como se fosse um alinhavo. Gente, não dá pontos muito pequenininhos, nem ponto muito grande, tá? Pontinha assim, cerca de 1 centímetro, meio centímetro. Então, vocês vão fazer dessa forma até o final da fita, tá? Eu só vou adiantar aqui para não atrasar o vídeo, não ficar muito longo. Aqui eu já terminei de alinhavar. Eu comecei por cima e eu termino por cima também, tá? A agulha aqui, ó, aqui em cima, tá? Gente, não esquece, eu esqueci aqui, ó, de selar a pontinha, mas eu vou selar agora, tá? Porque senão ela desfia toda. Então, a gente tem que selar ao finalzinho da fita, tá? Então, aí agora eu vou puxar ela. Deixa eu ajeitar aqui. Depois que vocês franziram ela, vocês vão ajeitar ela, tá? Pra ela fazer aquele círculozinho ali. Essa daqui, vocês podem, a maior, tá? Vocês podem puxar, mas não puxa muito. Mas também não deixa ela frouxa. Tá vendo? Deixar um buraquinho assim, ó. Já essa daqui vocês podem puxar bem, deixar ela bem apertadinha, tá? Aí vocês vão ter que ver qual é o lado certo. O lado que a fita estiver para baixo, deixa eu só mostrar vocês aqui. Que a minha... Eu não selei ela, ó, aí desfiou. Deixa eu só... O lado, tá vendo? Esse lado aqui, ó, vai ficar o lado de cima, porque tá vendo? Ela vai fazer essa dobrinha pra cá quando a gente puxar ela, ó. Então, quando a gente puxa ela faz a dobrinha pra baixo, tá? Então, esse lado aqui vai ser o lado de baixo. E esse aqui que eu tô na frente vai ser o lado de cima. Deixa eu só puxar bem. E aí, vocês vão arrematar, né? Ó, tá vendo? A minha tá com a pontinha pra baixo. Assim que a gente vai saber qual é o coisinha. Depois eu vou dar uma coladinha aqui nessa ponta para ela poder ficar a pontinha dela assim para baixo, tá? Deixa eu até colar logo, que vocês vão conseguir saber. Um pinguinho só de cola.
Aí eu vou virar a pontinha, né? Como se fosse fazer uma bainhazinha nela. Aí esse lado aqui vai ser o lado que vai ficar pra baixo e esse aqui é o lado pra cima. Vou só puxar aqui, ó, tá vendo? Eu puxo bastante, mas vocês têm que ajeitar a fita, tá? Pra não ficar toda enrolada. E agora eu vou fazer o arremate aqui. Eu virei ela, que pra mim é melhor. E eu vou fazer o meu arremate. Pra poder fechar esse círculozinho. Como se a gente fosse fazer um fuxico. Então, eu vou fazer o meu arremate aqui. Aí, eu tô como se fosse do lado que vai ficar colado, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Ó, tá vendo? Eu boto ela toda pra baixo, ó. Boto ela toda pra baixo, seguram ela aí pra baixo. E vocês puxam esse círculozinho aqui, ó, pra ficar bem fechadinho. E daí, começa a fazer o arremate de vocês, tá? Pronto, aí ela ficou bem fechadinha. Porque se deixar ela muito aberta, ela não vai dar esse efeito assim, ó. Aí vocês agora só ajeitam um pouquinho ela pra ela, porque aqui ficou um pouquinho amassada, tá? É fácil e rápido. Aí eu boto um pouquinho de cola aqui, ó. Tá? Na parte de trás. Quando a gente fez pra poder apertar ela. Tá? Boto um pouquinho de cola. Venho aqui... Ui, a câmera balançou um pouquinho. Venho aqui e colo ela no meio. Aí daqui eu já vou ajeitando ela, tá? O ideal já é colar, antes de vocês colocarem esse miolinho aqui, é vocês colarem o feltrozinho. Eu esqueci. Eu fiz um círculozinho, tá? E eu colei. Então, vocês veem mais ou menos alguma coisa que dê pra vocês, tá vendo? Que ela fique, não pode ficar um círculo maior do que a flor, né? Então, aqui. Aí, vocês já vão e colam esse... Eu botei, espalhei e colei aqui nesse fundinho dela. Aí daqui vocês já ajeitam a florzinha, tá? Aqui, ó, que ficou faltando um pouquinho de cola. Senão ela levanta. Aí eu venho aqui e boto mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Aí ela dá esse efeito. É bem simples de fazer, tá? É como se fosse um fuxico mesmo. Eu já vi fuxico assim, né? De florzinha, que eles falam de florzinha. Então, essa fitinha que vocês podem fazer com qualquer fita. Ai, meninas, desculpa. Eu esqueci de falar. Eu tô usando a fita número 5. Eu vou deixar na descrição também, tá? Vou colocar quantos pedaços a gente precisa fazer esse pompom, a medida, tá? Então, eu tô usando a fita número 5. Então, o nosso pompom já tá pronto, tá? Agora, vamos fazer o lacinho. O lacinho sem gabarito, tá? Que eu faço. Pro lacinho, pra esse tamanho de lacinho aqui, ó, pra esse tamanho de lacinho, deixa eu ver aqui mais ou menos quantos centímetros ele tem. Ele tem em torno de 5 centímetros, tá? Assim. Pro lacinho, nós vamos precisar de um pedaço de 28 centímetros, tá? Um pedaço de 28 centímetros e 2 pedaços de 7 centímetros. 2 pedaços de 7 centímetros. Eu já vou unir essas duas partes, tá vendo? Essa fita aqui, ó, já vou deixar selada, tá? Ali prontinha pra quando o laço estiver pronto a gente encaixar ela. Isso aqui é aquele lacinho cruzado, né? Então, eu já faço assim e ela já gruda, tá? Eu selo a pontinha aqui e viro aqui e selo essa outra pontinha aqui, ó. Então, aí esse pedaço aqui a gente reserva... Ai, não colou não. Deixa eu só selar aqui de novo. Aí já deixo esse pedacinho aqui reservado aqui, tá? Pro lacinho, pra gente fazer ele sem gabarito,
como eu falei, né, os 28 centímetros para um lacinho desse tamanho, tá? O que vocês vão fazer? Ó, vai dobrar lá ao meio, deixa eu selar aqui que eu não selei. Vocês vão dobrar a fita ao meio. Nisso que vocês dobraram ao meio, tá vendo? Eu dobrei aqui a minha ao meio, tá? Se vocês quiserem, vocês podem... não sela não, só dobra ela pra vocês verem onde que tá a marcação. E dobra de novo, dobra um lado, ó. Eu dobrei ela ao meio, tá? Eu dobrei ela ao meio. Aqui tá o meio dela. Se vocês quiserem botar um alfinetezinho pra marcar, vocês podem colocar, tá? Deixa eu só colocar só pra vocês verem. Aqui é o meio da minha fita. Aqui é o meio da minha fita. Aí eu venho com essa outra partezinha aqui. E dobro ela pra cá, ó. Essa pontinha aqui vai encostar aqui no meio. Eu deixo passando mais ou menos meio centímetro, tá? Pra cá. Ó, aí eu vou fazer outra marcação aqui, desse lado de cá. Vou botar um alfinete aqui também pra vocês verem. Só pra vocês verem rapidinho, ó. Tá vendo? Aí agora a gente vai começar a fazer o nosso laço. Ó, tá? Esse aqui vai ser como se fosse o meio do meu laço, porque ele vai dar uma volta. Então, eu venho aqui com essa pontinha e boto ele aqui, ó. Tá vendo? Eu boto ele meio que na diagonal, meio envezado. Ó, assim. Eu deixo passar essa pontinha aqui um pouquinho pra cá, cerca de meio centímetro também, senão aqui embaixo não pega, por ele ficar tortinho, tá? Não, a gente não pode colocar ele assim, senão não dá o efeito. Tem que ser assim, ó. Tá vendo? Vocês podem colocar um alfinete, eu seguro. Mas, ó, vocês podem colocar um bico de pato pra poder segurar essa parte que vocês vêm dobrar essa outra aqui. Aí, esse meio aqui que a gente marcou que foi nosso primeiro, é o meio mesmo da fita, a gente vai fazer a mesma coisa, vai passar um pouquinho pra lá. Ó. E vai fazer ela como se fosse um Vzinho, ó. Isso aqui tem que encontrar com esse coisinho aqui, ó. Isso aqui tem que encontrar com isso aqui, tá? Então, achou isso, passou um pouquinho, ó. Aí eu tiro aqui e venho fazendo e dobro ela aqui atrás. Seguro a fita, ó. Tô segurando, tá? Pra ela não escapulir. Venho aqui e coloco o bico de pato pra poder segurar essa parte. Só ajeitar aqui. Tá? Você coloca o bico de pato. E venho com essa outra parte pra cá e emenda aqui. Eu sempre gosto de fazer ela por baixo. Então, ó, ela vinha pra cá, né? Então, eu sempre coloco ela embaixo aqui, ó. Eu boto ela pra baixo. Ó, ela tava aqui, né? Ela ia vir pra cá. Pode deixar assim também. Mas eu gosto de fazer ela pra baixo, tá? Então, eu venho aqui e coloco ela por baixo. Sempre deixando passar, tipo, coisa de meio... Essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui, vocês sempre deixam passando coisa de meio centímetro pra lá, tá? Segura a fita. Deixa eu botar um outro bico de pato aqui. Ó, tá vendo? Ficou assim. Eu vou tirar meus alfinetes. E agora eu vou encaixar essa parte aqui. Fica um lacinho bem delicado. Deixa eu... Aqui, como eu não marquei com a tesoura, a marcaçãozinha daqui sumiu. Vou virar assim pra marcar aqui, pra fazer uma marcação, que é onde a gente vai se guiar para costurar. Então, eu faço assim, ó, quando eu esqueço de fazer a marcação, não fiz ali, eu marco aqui nessa e nessa ponta. Vai aparecer a marcação. Aí, eu pego essa fita, tá vendo? Assim é a nossa frente do nosso laço. Agora eu vou virar aqui pra poder encaixar isso aqui direitinho. Então, eu venho aqui, ó. Esse biquinho aqui tem que ficar rentinho nessa linha aqui, ó. Tá? Então, eu venho, seguro. Se vocês quiserem botar um alfinete pra segurar, vocês podem colocar. E essa parte aqui, ó,
Vocês veem que tá vendo aqui onde que termina? Onde que começa assim, essa coisa aqui. Esse aqui tem que encontrar aqui, ó. Pra ficar bem bonitinho, tá? E daí a gente começa a costurar. Meninas, eu sei que tem muita gente que já sabe, mas tem umas que ainda não sabe, tá? Então, assim, pra quem já sabe, siga só como uma inspiração, tá? E pra quem não sabe ainda, eu espero que vocês consigam fazer, porque não é difícil, né? E vocês gostem também. Tá vendo? Ó, eu comecei aqui, ó, por fora, ó. Meu primeiro ponto, tá? Eu dou aqui. Tô segurando a minha fita aqui atrás, tá? A fita da pontinha. Então, 1, 2. O segundo ponto eu pego aqui nesse cruzamentozinho aqui, ó. Pego essas duas fitas aqui, tá? 2, 3. Afasto um pouquinho, mas dou outro ponto aqui dentro, ó. 3, 4. Tem sempre que tentar seguir nessa reta aqui, tá? Aqui onde está essa marcação aqui. 4, 5. O quinto ponto eu ainda dou aqui dentro dessa fita aqui, ó. Tá? Não dou aqui fora, dou aqui dentro dessa fita aqui, desse cruzamento aqui. 5. E o sexto ponto eu dou aqui no finalzinho. Ó, 6. Solto os meus bicos de pato, né? E puxo. Deixa eu dar um nozinho aqui na minha fita, que às vezes eu esqueço de dar um nozinho na linha. Eu fiquei encantada por essa fita. Eu achei muito meigo. Ah, já vou pedir, tá? Pra vocês, se puderem curtir, se estiverem gostando, curta aí, tá bom? Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Ó, então eu alinhavei o meu laço e agora eu vou puxar. Aqui, tá vendo? A minha linha não pegou aqui esse biquinho, mas não tem problema, tá? Que às vezes não dá pra pegar. A gente corta ela um pouquinho pra não ficar sobrando e sela a pontinha dela aqui pra ela não desfiar, tá? Então agora eu puxo. Porque às vezes a gente nem todo laço a gente precisa de gabarito, não, gente. A maioria dos meus laços, falar a verdade, eu nem tenho gabarito. Eu faço aqui, na hora que eu quero fazer um laço, eu pego um pedaço de papelão e faço meus gabaritos. Quando eu preciso de um certo tamanho de laço. Então, ó, puxei, tá? Vou dar outro... vou voltar com a linha novamente pra poder dar firmeza aqui no laço. Ó. Ó. Tá? E agora eu enrolo a linha aqui em volta pra poder dar mais uma firmeza. Faço 2 voltinhas só com essa linha que ela é bem segura e faço meu arremate aqui atrás. E o nosso lacinho tá pronto. Ó, agora a gente vai só terminar de... Assim, o lacinho tá pronto, então a gente só vai fazer os acabamentos dele, tá? Eu corto a minha fita assim, ó, o bico pra dentro, tá? Se vocês quiserem cortar o bico pra fora, é só fazer assim. Mas eu gosto dela com o bico pra dentro. Então, eu dou uma virada na tesoura, né? Ó, tá vendo? E desse aqui eu faço a mesma coisa, só que eu viro pra poder ficar melhor. Então, aí eu venho e selo, tá? Eu tenho a máquina de selar, mas é raro eu usar. Eu acho que é mais rápido aqui. Ó, tá vendo? Ficou assim. E aí, agora eu vou fazer a montagem de como eu quero fazer o meu lacinho. Deixa eu pegar nesse meiozinho que eu vou colocar essa fita brilhosa, tá? Eu quero fazer um aqui, ó. Tá? Deixa eu fazer aqui o miolinho dali pra terminar o lacinho.
Ó. E eu dou 2 voltinhas pra ficar melhor, tá? Eu gosto sempre de fazer assim. Nosso lacinho tá pronto. Se vocês fizerem só o lacinho e colocar na meia de seda, por ele ter essas pontinhas brilhosas, essas pontinhas douradas, ele já dá um outro charme. Só o pomponzinho na meia de seda também fica lindo, tá? Mas os dois eu tô encantada. Aí tá pronto, já fiz o acabamento desse pomponzinho, tá? E o acabamento do meu laço. Agora eu vou colocar no bico de pato. Eu encapei o bico de pato, não é difícil, tá? Eu encapei com essa fitinha dourada pra poder continuar combinando. Então, eu geralmente eu colo assim, ó, tá vendo? Essa aqui é a abertura, ó, né? Eu vou colar o pompom aqui. Como eu não tenho aquele bico de pato maior, eu vou fazer nesse aqui. Esse aqui tem 5,5 centímetros, tá? O ideal seria aquele maiorzinho, de 6,5 centímetros, mais ou menos. Mas eu não tenho. Então, vou fazer nesse mesmo. Eu vou botar um pouquinho de cola aqui na ponta, porque o pompom vai ficar mais ou menos aqui na ponta. Porque eu quero que fique... Porque tem que ficar um pedacinho aqui pra pessoa poder abrir, né, o bico de pato pra colocar na cabeça da criança, ó. Então, eu quero que sobre esse pedaço aqui, ó. Tá? Então, ó, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Eu coloquei mais ou menos, colei mais ou menos uns 2,5 centímetros, tá? Que deu, vocês podem fazer essa marcação se vocês quiserem. Pra fazer nesse bico de pato de 5 centímetros. Cuidado com o excesso de cola pra o trabalho não ficar feio, tá? Ó, aí eu venho aqui e colo o lacinho aqui bem encostadinho do pompom. Vou falar uma coisa pra vocês, isso aqui, ó, é venda na certa. Porque é uma coisa que ficou, tipo assim, meiga, é chique. Então, isso aqui, ó, com certeza, pelo menos isso aqui pra mim é venda na certa. Só por ter essas coisinhas douradas, talvez se não tivesse, as mães passariam sem perceber. Ainda mais eu que tenho assim, muitas amigas que gostam de coisas assim. Então, pra mim é venda na certa. Então, assim, ó, tá vendo? Uma opção. Ai, gente, fica lindo. É porque a minha filha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma filha, ela tem 4 anos, ela tem um cabelo enorme, o cabelo dela é lindo, aquele cabelo que é liso e enrolado nas pontas, sabe? Mas ela, pra tirar foto, só Deus. Ela não gosta, gente. Então, olha, meninas, como que fica uma graça. Eu tô muito apaixonada por esses lacinhos.